Você precisará perseverar e prosseguir. A sua história de vida não é realmente muito diferente das outras pessoas. Talvez seja uma variedade diferente, mas a questão principal é que todos nós somos feridos. Eu não quero soar depressiva, mas provavelmente nós ainda seremos feridos. Eu creio que estou falando a verdade. Todos fomos feridos. De formas diferentes. Mas todos nós já fomos. Eu estava conversando um dia desses com um jovem. E o mais interessante, um jovem que... Muitas vezes as pessoas pensam, cara, você nunca passou por nada, mas... Todo mundo chega lá de alguma forma, com certeza. Na verdade, ele já passou por algumas coisas devastadoras, mas nem sempre só coisas que todo mundo já sabe. A questão é que todos nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Todos nós precisamos vencer o diabo, todos precisamos perseverar, todos devemos recusar a desistir. Em algum ponto das nossas vidas, todos nós precisamos aprender a superar a dor dos sentimentos, senão nós nunca alcançaremos a vitória, porque provavelmente Satanás usa os sentimentos mais do que tudo para impedir as pessoas de progredirem. Otmani é um homem que eu já li muitas matérias dele. E ele fala que o inimigo número 1 dos cristãos são as emoções. Existe uma tentação quando você é ferido de culpar as outras pessoas. Bem, você devia fazer isso ou aquilo, ou você não podia fazer isso ou aquilo. Ou você devia mudar para que eu possa ser feliz. A mensagem de hoje é: pare de culpar as outras pessoas. E assuma a responsabilidade e reconheça os seus próprios sentimentos. E as suas próprias atitudes. Mas isso é muito difícil, porque eu não tenho nenhuma dificuldade para encontrar algo errado em você. Mas é muito doloroso para mim quando eu preciso encarar a verdade sobre mim mesma. A questão é, não importa o que o meu marido seja, eu não posso mudá-lo, eu não posso. Não importa o que eu ache de errado com meus amigos, meus vizinhos, meus filhos, eu não posso mudá-los. Só Deus pode ver o interior das pessoas e mudá-las. Agora, nós podemos fazer certas demandas e podemos impor certas leis. Bem, se você não fizer isso, eu farei aquilo outro. Ou se você fizer isso, eu deixarei para lá. Mas isso ainda não pode mudar as pessoas. Você pode obrigar as pessoas a se comportarem de uma certa forma por um período de tempo, mas se o coração delas não for mudado, o problema delas se manifestará em algum lugar de uma forma diferente. Então, na verdade, não resolve nada nós ficarmos lutando e tentando mudar as pessoas. Só Deus pode mudar as pessoas. Mas se eu for honesta comigo mesma e verdadeira comigo mesma, e se eu abrir o meu coração para Deus, então Deus pode me mudar. É possível. Novamente, não quero parecer depressiva, mas eu insisto em dizer a verdade. É bem provável que algumas das pessoas com quem você se relaciona, talvez todas as coisas que você não gosta nelas, nunca poderão ser mudadas. Não esperava ouvir nenhum amém mesmo. Na verdade, você devia ter visto algumas pessoas olhar umas para as outras. Veja, eu tenho boas novas para você juntamente com essas. Boas novas. Se você deixar Deus agir, Ele pode mudar você de tal forma que você não se importará com isso. Deus me mudou, eu tenho essa experiência. Eu sei. Eu ainda fico maravilhada como Deus mudou as minhas atitudes e mudou os meus desejos. E como Ele tem quebrado muito egoísmo na minha vida. Mas foi doloroso, não foi fácil. O Dave me falou hoje à tarde, eu tinha falado para ele um outro dia, bem, domingo nós vamos sair para comer. Eu disse, vai ter algum jogo de futebol no domingo? Ele disse, não, se tiver um jogo de futebol, ele com certeza vai. Se for aqui, nós estivermos na cidade, ele vem. Se for em casa e vê pela TV, eu pensei, oh, glória a Deus, não tem jogo de futebol. Eu acho que eles não podem jogar aqui porque estamos ocupando o espaço deles. Ele disse, não, eu acho que eles estão de folga esta semana. Então eu disse, ok, certo, glória a Deus. Bem, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E depois nós conversamos sobre o restaurante que iríamos comer. O Dave chega hoje, nós estamos com algumas pessoas dos escritórios extralocais de outras cidades e eles vão jogar golfe. Então alguém chegou para o Dave, essa pessoa é o Scott. Disse, oi Dave, talvez pudéssemos jogar golfe no domingo?
Então Dave chegou para mim, às vezes ele é tão fofinho, parece um garotinho falando, assim como um garotinho que foi pego com a mão no pote de biscoito. Então ele chegou e disse: Scott falou que talvez nós poderíamos jogar golfe no domingo. Não que ele esteja pedindo a minha permissão ou algo do tipo. Agora, ele sabia, e eu posso te falar o que eu teria pensado e feito há 5 anos atrás. Esse seria o primeiro pensamento que teria me passado pela cabeça. Bom, que bom para você e quanto a mim. E você sabe o que eu teria pensado? Eu trabalhei todo fim de semana. E agora tudo o que você está pensando é: eu quero jogar golfe? Eu teria ficado chateado o dia inteiro, eu ficaria sentado em casa o dia todo, depois de ter feito uma conferência e ter visto a glória de Deus, eu teria ficado um domingo inteiro. A recompensa do diabo para mim teria sido 24 horas de autopiedade e tristeza. Vou te falar uma coisa, eu já participei de muitas festas de autopiedade na minha vida e não faço questão delas. Eu agradeço a Deus que eu as superei. A maior liberdade que você pode ter é ser livre de si mesmo. Um pensamento começou na minha cabeça, assim. Bem, e quanto a mim? E pensei assim, cala a boca, não quero isso mais. Eu cuidarei de mim, eu terei um dia glorioso aqui, não haverá ninguém para me incomodar, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir a algum lugar, eu vou, senão eu fico. Tenho certeza que se eu quiser comer com alguém, eu vou encontrar alguém nesta cidade que queira comer comigo, com certeza, amém? Qual é a mensagem que eu tenho para você? Nós podemos mudar! Quanto mais mudamos, menos miseráveis nós somos! Eu, na verdade, já cresci a ponto de incentivá-lo a sair no domingo, porque ele gosta e isso o faz feliz, e eu quero vê-lo desfrutando das coisas simples da vida como ele gosta. Eu quero te falar uma coisa, é uma longa distância do lugar em que eu comecei, porque eu só pensava que todo mundo tinha que me fazer feliz. Sabe quando isso começou a mudar? Quando eu comecei a assumir a responsabilidade das minhas atitudes e parei de dar a ele a responsabilidade de me fazer feliz. Foi quando começou a mudança, quando eu finalmente disse, sabe de uma coisa, na verdade você não tem obrigação de me fazer feliz, eu vou ser feliz independente do que as pessoas façam. Porque se a alegria do Senhor é a minha força, então eu posso tê-la o tempo todo na minha vida, independentemente do que você faça por mim. Não seria patético? Seria entregar de mãos beijadas para o diabo se eu viesse aqui todo fim de semana e fizesse essas coisas e depois ficasse o domingo inteiro sentindo pena de mim mesma? Isso não seria uma coisa estúpida demais? Os demônios não estariam rindo de mim? Nós podemos mudar. Mas só depois que estivermos dispostos a superar a dor do passado e realmente assumir nossos relacionamentos, as nossas próprias atitudes, nossa mentalidade e nossos sentimentos. Todos nós já fomos machucados, abuso, rejeição, abandono, traição, desapontamento, julgamento ou crítica. Eu quero que você escute essa afirmação. Nós precisamos começar a fazer as escolhas certas enquanto ainda estamos feridos. Você precisa escrever isso, precisa colocar isso escrito numa faixa e pendurar em sua casa. Eu preciso começar a fazer as escolhas certas mesmo estando ainda ferida. Então eu não sinto vontade. Mas para ver o que é certo acontecendo na sua vida, você tem que fazer aquilo que é certo quando você não sente vontade de fazer. Amém? Eu quero dizer isso novamente. Nós precisamos começar a fazer as escolhas certas mesmo estando ainda machucados. Hebreus 12:11. No tempo presente, nenhuma disciplina traz alegria. Gente, eu posso dizer amém a isso. Mas parece triste e doloroso. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que já foram treinados. Uma colheita de frutos que consiste na justiça. Eu penso sobre uma das mulheres que me ajudam lá na minha casa e que tem sido fiel estando lá há 5 anos me ajudando com tudo que eu preciso.
Ela normalmente me fala, eu queria ser magro o suficiente para vestir as suas roupas, porque eu frequentemente dou algumas roupas, e naquela época ela estava pesando muito para usar as minhas roupas. E ela dizia, como eu gostaria de poder usar suas roupas. Bem, então chegou o dia em que ela decidiu, eu vou usar suas roupas. Veja, você precisa sair do desejar para perseverar. Vamos, gente. Ela tomou uma decisão, eu vou usar as suas roupas. Quando você der alguma roupa, eu serei a primeira da fila porque eu estou aqui na sua casa. Bem, eu sou bem conveniente, então muitas vezes eu carrego as roupas até o escritório, então ela é a primeira que eu encontro. Ela fica com muitas delas, bem, ela mudou seus hábitos alimentares, ela não fez uma dieta, pare de fazer dietas, tem um novo estilo de vida. Bem, agora ela tem a alegria dessa disciplina que ela passou. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas parece triste, difícil. Mas nós nunca pensamos no que acontecerá mais tarde. Alguém aqui está interessado em saber o que haverá depois da disciplina? Eu só quero encorajar alguém neste dia a estar no lugar que você se importará mais com mais tarde do que com agora, nesse momento. Saia das dívidas. Perca o peso que você quer perder. Coloque sua casa em ordem. Limpe a sua casa. Mude a mentalidade dos seus filhos. Você pode pensar que talvez seja mais fácil dizer, deixe-os do jeito que estão. Bem, espera até você ter 5 ou 6 adolescentes levados que te deixam louca e é tarde demais para você fazer alguma coisa para mudar a mente deles. Ou você paga agora, ou você paga mais tarde. Mas todo mundo tem que pagar mais cedo ou mais tarde. Aleluia. Isso aqui é algo vindo do céu, não está nas minhas anotações. Eu gosto disso. Você paga agora ou você paga mais tarde? Nós teremos que pagar mais cedo ou mais tarde. Amém? Bem, eu queria ser magra. Eu queria não ter dívida. Eu queria ter um carro bonito, queria ter uma casa bonita, queria ter um ministério. Pare com isso. Nós temos que ter ação, nós temos que prosseguir. Nós precisamos nos manter. Sabe o que Deus me falou há 2 anos atrás? Eu nunca me esquecerei, muito simples. Na verdade, foi um tempo que eu tinha ganhado um pouquinho de peso a mais, estava tendo muitos problemas para perdê-los, eu tinha ganhado uns 5 quilos, minhas roupas não estavam servindo, eu estava tentando tudo, mas só por alguns dias. Por poucos dias eu não comia gordura, e depois eu ficava comendo apenas 900 calorias, depois de alguns dias eu comia proteína, e depois de alguns dias eu tentava uma outra coisa. E eu pensava, nada está funcionando! Bem, é o meu metabolismo que está descontrolado, meus hormônios estão loucos e nada está dando certo para mim. E Deus falou comigo assim, consistência é a chave. É fazer a coisa certa por um longo tempo. É o que traz a vitória. Eu ainda precisei lutar muitos meses. E um dia eu vi um versículo na Bíblia onde Davi dizia, dá-me a comida necessária e o sono necessário a mim. Deus falou comigo através dessa passagem. Eu não estou dizendo que isso funciona com todo mundo. Às vezes você precisa da palavra rema. Deus disse, não coma o que não é necessário. Isso foi para mim. Então, nos próximos meses, eu perdi 5 quilos e desde então não tive mais problemas. Porque agora eu sei que se eu sentar para comer uma boa refeição, eu não preciso comer pedaços de pão e manteiga antes de comer. Isso, na verdade, não é necessário. Portanto, isso se aplica na minha vida ou na sua. Como eu disse, com certeza, eu não planejei chegar aqui e te falar sobre dieta hoje, mas, no entanto, esta é uma área em que muitas pessoas têm lutado. E a questão principal é que nenhum de nós pode ter tudo o que queremos desta forma e ter tudo o que nós queremos sem esforço.
Nenhuma disciplina parece ser agradável no presente momento. No entanto, mais tarde produzirá um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Se você não está feliz com o que você tem agora, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda quer a mesma coisa da próxima vez no ano que vem ou quer algo diferente? Bem, se você quer ter alguma coisa diferente, então precisará pagar o preço para, no fim, ter o que você deseja ter. E você precisará gastar boa parte desse próximo ano para alcançar essa vitória, e você chegará num lugar de dor. E quando chegar nesse lugar, ou você vai querer correr de volta para o lugar de onde você veio, ou você vai prosseguir naquela dor, e depois da sua perseverança, você vai então conquistar a vitória que você tanto desejou. Ninguém pode fazer isso por você. Esta é uma coisa que ninguém pode ter em vista para você. Ninguém pode fazer isso para você. É você que precisará fazer isso. Repitam comigo, sou eu quem tem que fazer isso. Uma das coisas que nos impede de movermos na direção certa, uma das coisas que nos encoraja a atravessar os momentos difíceis é a promessa da recompensa. Quando você ficar desencorajado, eu queria te dar alguns versículos da Bíblia que você deveria olhar. Porque o preço que você tem que pagar valerá a pena no final. A recompensa está chegando. Isaías 61, 7 a 8. Ao invés de sua antiga vergonha, você terá uma recompensa dobrada. A palavra recompensa significa recompensar, significa pagar. Mas, na verdade, significa pagamento pelas feridas passadas. Recompensa é uma palavra que significa o mesmo que compensação. É como uma indenização de trabalho, que é algo que você recebe quando você foi ferido no seu trabalho. Deus me falou, você trabalha para mim, se você for machucada, eu te pagarei. Você está na fila de pagamento, Joyce. Você não está na fila de pagamento do mundo. Quando alguém vem contra você, quando alguém te fere, quando alguém te rejeita, quando alguém te machuca e você continua fazendo certo, você continua trabalhando para mim, eu te pagarei. Isso trouxe uma grande mudança em minha vida. Eu percebi que eu não precisava ficar guardando coisas contra as pessoas que vinham contra mim. Elas, na verdade, não podem me pagar. Elas não poderiam me dar o que tomaram de mim, mas Deus pode me dar muito mais do que tomaram. Ao invés da sua antiga vergonha, você receberá uma recompensa dobrada. Ao invés da desonra e de repreensão, seu povo regozijará na sua poção. Repitam comigo, eu me regozijarei. Portanto, em suas terras eles possuirão o dobro. Não no céu, querido, mas na sua terra, eles possuirão o dobro do que eles perderam. E a alegria eterna será deles, porque eu sou o Senhor que ama a justiça. A próxima promessa de recompensa está em Joel 2, 25 e 26. Então eu parafraseei aqui. Eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. E comerás abundantemente, ficarás satisfeito. Oh, essa é a parte da promessa que eu amo. Meu Deus, eu gastei tantos anos descontente e insatisfeita. Não importava o que eu tinha, eu não estava satisfeita. Não importava o que alguém fazia por mim, eu não estava satisfeita. Porque só Deus pode nos satisfazer plenamente. Até que você aprenda isso, você será miserável. Deus me falou, e Ele está falando para você, Joyce, todos esses anos que você perdeu, todos esses anos que você perdeu da sua infância, todos esses anos que foram roubados de você, eu restituirei. Esses anos, e você comerá em abundância e ficará satisfeita. E louvará o nome do Senhor, e meu povo nunca mais será envergonhado. Essas são as promessas. Quando você estiver cansado e fraco de perseverar, você precisa ler Hebreus 11, 6. Deus é galardoador daquele que diligentemente o buscam. Abre Gênesis 11. Deus pode estar permitindo algumas coisas acontecer na sua vida. E Deus pode estar pedindo para alguns de vocês fazerem coisas que vocês não sentem nenhuma condição para fazer, mas eu quero te dizer que se você perseverar e prosseguir e atravessar isso, Deus tem uma recompensa. A promessa de recompensa é tremenda.
Alguns de vocês estão vivendo na sua recompensa agora. Você tinha promessas de Deus, você perseverou, continuou e agora você está vivendo esta recompensa. Eu creio que eu estou vivendo isso. É por isso que é tão ridículo as pessoas julgarem, criticarem ou terem ciúmes de alguém que agora tem vitória. Eu sempre falo isso. Não tem inveja do que alguém tem se você não estiver disposto a fazer o que ela fez para ter aquilo. Verso 31. E Terá, que era pai de Abraão, isso é muito interessante para mim, tomou Abraão seu filho, tomou Aló, filho de Arã, seu neto, e Sarai, sua nora, esposa do seu filho Abraão. Você já deve ter ouvido muito sobre Abraão e Sara, mas talvez nunca sobre Terá. O motivo de eu estar enfatizando isso aqui é porque Terá, na verdade, teve a mesma oportunidade que Deus deu para Abraão, seu filho, porque Terá não aproveitou a oportunidade que Deus havia dado a ele. Nós nos perguntamos por que alguém recebe alguma coisa, talvez isso seja porque nós tivemos a mesma oportunidade e deixamos passar. Vamos! Então eles subiram juntos da terra de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas esses mas nos pegam. Mas quando eles chegaram em Harã, marca essas próximas 3 palavras, e eles ficaram lá. Eu odeio isso. Eles começaram em algum lugar, foram até a metade do caminho, e quando sentiram dor, eles pararam. Eles pararam por algo bem menor do que o que Deus tinha para eles, porque eles não quiseram passar pela dor. Alguém precisa dessa mensagem nessa noite. Sempre se lembre que as nossas vidas podem mudar se estivermos dispostos a passar pelas nossas dores. Eu te encorajo a reconhecer os seus sentimentos e não deixá-los controlar a sua vida.